evangelho de hoje, evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois 18 ao 21 e depois 24, dia de São José, patrono da igreja. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então hoje, dia de São José, vamos refletir sobre alguns trechos do documento Patris Corde, no item 5, Pai com coragem criativa. Então, o Papa Francisco olha São José como esse modelo de pai, só que um pai que tem uma coragem, e essa coragem é criativa, né? Então, essa coragem criativa, ela age na nossa vida, sobretudo quando nos encontramos em dificuldades. A Sagrada Família teve dificuldades, né? Então, São José foi aquele que agiu com coragem criativa, né? E aí o Papa diz: com efeito, perante uma dificuldade, pode-se estacar e abandonar o campo, ou seja, a gente pode ficar paralisado, pode desistir da luta, mas na verdade nós devemos ter coragem criativa, ou seja, tentar vencer a dificuldade de algum modo. E ele diz, são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós os recursos que nem pensávamos ter. Então aqui a ideia é muito clara, né? Se a gente não passa por dificuldade, a gente não cresce. Então é passando por dificuldade que a gente começa a ver os nossos recursos, a nossa força. Então é preciso se colocar com dificuldade, nas dificuldades, com essa determinação de que nós vamos crescer ao passar por elas. E então o Papa Francisco continua dizendo, né? Nas dificuldades Deus está conosco. E às vezes a gente pensa que Deus se esqueceu de nós, e esse pensamento ele diz, né? Deus não interveio de forma direta, é clara. Alguns se põem a perguntar isso, né? Por que Deus não intervém? Por que diante do coronavírus, diante das pessoas que morrem, por que Deus não intervém? Por que Deus não coloca a sua mão e salva as criancinhas, salva os velhinhos, salva os inocentes, né? A gente fica se perguntando por que Deus não intervém. Na verdade, o Papa diz e ensina, né? Deus intervém sempre, só que Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas, coisas que acontecem na nossa vida, pessoas que Ele põe na nossa vida. Deus intervém por meio delas. E ele diz que José é o homem por meio do qual Deus cuida dos primórdios da história da redenção. Cuida do Redentor que estava ali recém-nascido. Então, o São José é o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. Então, São José é milagre de Deus na vida de Maria e Jesus, e assim como nós temos milagres que são pessoas na nossa vida. O céu intervém através dessas pessoas, né? O céu intervém confiando na coragem criativa deste homem, né? Então, o céu intervém através de pessoas, através de situações. E ele diz, né, São José, ele foi esse instrumento pelo qual o céu interveio, arranjou o estábulo para que Jesus nascesse, acolhendo no lugar mais acolhedor possível. A possibilidade melhor que tinha era aquela. Diante do perigo da perseguição de Herodes, São José vai durante a noite, organiza a fuga para o Egito, salvando assim o menino e sua mãe do pior. E o convite é esse: usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré. Então o convite é que nós olhemos para São José e tenhamos coragem e criatividade, porque ele, São José, sabe transformar o problema numa oportunidade, antepondo sempre sua confiança na providência divina. Então, se você confia na providência divina, vai, enfrenta o problema, transforma o problema em oportunidade, né?
Às vezes a gente fica se queixando dos problemas da nossa vida, mas nós precisamos ver os problemas como uma oportunidade. Confiar em Deus, entender que Deus me dá as dificuldades, ou me dá as possibilidades de enfrentar as dificuldades. Então, se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado. A gente diz isso às vezes, né? Deus esqueceu de mim, Deus não me ajuda. Mas não é verdade. Deus confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar e encontrar. Ou seja, às vezes a gente espera milagres mirabolantes, né, para que aconteça na nossa vida, para que a gente diga que Deus está nos ajudando. Não, Deus nos ajuda desde sempre, porque Ele nos deu capacidade, coragem, força, determinação, criatividade. Então, se nós podemos encontrar maneiras, inventar modos, planejar como superar as dificuldades, Deus confia, Deus Ele nos deu essa capacidade, mas quer que a gente utilize delas. Nesse sentido, São José, outro trecho, né? Nesse sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da igreja. Então, porque São José foi o guardião da Sagrada Família, então ele é o guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história. Assim como ele protegeu Jesus, ele protege o corpo de Jesus, que é Jesus a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então ele continua protegendo a igreja. José, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. Assim como ele protegeu o menino e sua mãe dessas situações todas, ele continua hoje, guardião da igreja, protegendo o menino e sua mãe. E o Papa diz, também nós, né, amando a igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. Então, amar a igreja é amar o menino e sua mãe. Então, de José devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade. Amar o menino e sua mãe. Então, se somos devotos de São José, devemos então aprender isso, praticar isso. Amar o menino e sua mãe. E como é na prática que eu posso amar o menino e sua mãe? O Papa diz, né? Amar os sacramentos, sobretudo amar os sacramentos. E praticar a caridade, amar a caridade. Amar a igreja e amar os pobres. Duas coisas, se a gente quer continuar a amar o menino e sua mãe. Cada uma dessas realidades é sempre o menino e sua mãe. Então vamos rezar a oração de São José, proposta pelo Papa Francisco. Juntos. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.